E aí, gurizada, beleza? Qual é o plano? O plano hoje é contar pra vocês que completamos um ano de Estados Unidos. Pra ser mais exato, estamos há 1 ano e 7 dias aqui, mas vocês finjam que não sabem disso e que é 1 ano, ok? Sendo assim, gente, com esse 1 ano aqui nos Estados Unidos, eu e a Thaís a gente conversou sobre isso e a gente estava fazendo um balanço do que a gente gostava, o que a gente não gostava, se valeu a pena até aqui. Então decidimos fazer um vídeo pra vocês falando dos 5 motivos de por que se morar nos Estados Unidos. Então esse é o vídeo dos 5 motivos para morar nos Estados Unidos. Consequentemente, isso aí vai gerar um segundo vídeo que são dos 5 motivos para não morar nos Estados Unidos. A gente é muito besta, né? É. Galera, agora que decidimos fazer esse vídeo pra vocês, eu dei uma pesquisada no YouTube, tá? Eu olhei alguns vídeos do gênero. Era um tipo de vídeo que eu consumia antes de estar aqui nos Estados Unidos. A gente olhava muito isso aí, de motivos para ir para os Estados Unidos, motivos para não ir, 7 motivos, 14 motivos, 12 motivos e meio. Então a gente consumia muito esse tipo de conteúdo, sabe? E eu via muita coisa que às vezes não interessava pra mim. Porque eu entendo que cada pessoa vai fazer o que é interessante pra ela, tá? Então eu peço que vocês tenham um bom senso de interpretar isso dessa maneira. Que esse vídeo ele vai ser feito baseado não no que é bom pra todo mundo, mas no que é bom pra mim e pra Thaís. Que somos um casal de 33 anos, não temos filhos, enfim. Tá, gente? Falei isso só pra que fique bem claro, então que vocês tenham um bom senso. Se quem tá assistindo aí tem o perfil mais ou menos igual o meu e dessa louca aqui, vocês vão gostar desses motivos. Então tá, vamos começar. Motivo número 1. Obrigado. Galera, o motivo número 1 é variedades. São infinitas as possibilidades de qualquer coisa que você queira aqui nos Estados Unidos. Sim, eu tô falando em consumo. A pessoa que vem para os Estados Unidos e não é uma pessoa que gosta de consumir, ela tá vindo pro lugar errado. O americano, ele vive a cultura do consumo, consequentemente aqui tem muito de tudo e de qualquer coisa. Uma coisa que eu e a Thaís questionamos muito é o dia que a gente voltar pro Brasil, se a gente vai sentir ou não falta de ir num mercado aqui e perder muito tempo pra escolher um produto simples, sabe? Então tu vai no mercado comprar refrigerante e tu te depara com muitas variedades de refrigerante. refrigerante zero, refrigerante diet, refrigerante de cola, refrigerante de limão, de laranja, de tamarindo e não para mais, né? De cada sabor que a gente nunca nem tinha visto ainda. É assim pra refrigerante, é assim pra chocolate, é assim em loja de eletrônicos. Tudo que sai no mundo, qualquer tecnologia, tudo que de ponta vai ter aqui. Estados Unidos é um dos primeiros lugares do mundo a receber essas coisas. Então tu te depara com uma variedade imensa de tudo que você pode imaginar. Ok, acho que já falei demais desse primeiro motivo. Vocês já entenderam que qualquer coisa que você for comprar aqui nos Estados Unidos, você nunca vai estar limitado a uma única marca, a um único modelo, a uma única cor. Tênis branco e preto, esquece. Aqui tem de tudo quanto é cor, o mesmo modelo de tênis. Um exemplo isso é pro Nike Air Force, que é um tênis que eu adoro, e aqui tem até com glitterzinho. Segundo motivo, segurança. Gente, já que a gente falou então que tem uma variedade infinita de qualquer coisa, consequentemente tu vai comprar muito delas, né? E no Brasil a gente sabe que se você tem qualquer coisa que é diferente, um telefone, qualquer coisa, já é motivo para você ser roubado. Um simples boneco como esse aqui. Isso não é uma realidade aqui nos Estados Unidos. A gente sabe que, é claro, que em qualquer lugar do mundo vai ter uma certa violência, existem casos de roubo, de morte, mas aqui são casos isolados. Isso que a gente está falando de Nova York, tem alguns pontos aqui que são considerados sim pontos já de maior risco, mas nada se compara ao Brasil. Então segurança não tem como deixar de ser um dos motivos de por que se morar nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, não é de hoje que a gente sabe que segurança nos Estados Unidos é uma das prioridades. Um exemplo disso é eu que muitas vezes fui pra academia de noite, tipo meia-noite, meia-noite e meia, sozinha, com o fone de ouvido escutando música no meu celular. E tipo, nada acontece, entendeu? É tipo muito tranquilo de fazer isso aqui. Não que a gente não fazia no Brasil, de ir pra academia meia-noite, 1 da manhã, ou caminhar na rua de madrugada, a gente fez isso muitas vezes, né? É. Só que a gente fazia com medo. Tu tem aquele medo no Brasil. Graças a Deus eu nunca fui assaltado no Brasil, nunca aconteceu nada comigo. Contigo? Não. Também não, né? Então aqui é um casal que vocês podem ver, 2 pessoas, talvez fora da curva, Com muita sorte. com muita sorte, que nunca aconteceu nada. A gente sabe que não é uma realidade. Então no Brasil a gente fazia tudo que a gente faz aqui, mas com medo. E aqui esse medo ele praticamente some porque a gente não ouve falar de roubo, não ouve falar de assalto. Quando acontece são casos isolados e aparecem na televisão de uma forma alarmante, como se fosse a coisa mais terrível do mundo.
Para vocês terem ideia, aqui nos Estados Unidos, algumas vezes já eu recebi mensagens de texto com um alerta dizendo que alguma pessoa roubou um carro, roubou uma loja e pegou o carro X da cor tal, placa tal e está fugindo, ou que essa pessoa matou alguém e está dentro do carro tal, fugindo. Então eles levam muito a sério isso aí. E como não acontece toda hora esse tipo de coisa, eles conseguem manter esse controle mandando mensagem de texto para as pessoas. Ah, gente, só um detalhe, tá? Esses 5 itens que eu tô falando pra vocês de por que se morar nos Estados Unidos, a gente não colocou na ordem do que a gente acha que é mais importante ou não, tá? Simplesmente a gente tá olhando ali na nossa colinha e tá falando pra vocês. Dali. Então vamos agora ao terceiro motivo, que é custo de vida. Custo de vida, tá? Eu conheço muita gente que fala o seguinte: Estados Unidos é caro de se viver, Nova York é uma das cidades mais caras do mundo, não dá pra guardar dinheiro nos Estados Unidos. E eu simplesmente não entendo o que essas pessoas estão falando, porque pra mim não faz o menor sentido. Pra mim, a diferença entre um custo de vida alto ou um custo de vida baixo é a seguinte: você recebeu o seu dinheiro, pagou todas as suas contas, comprou tudo aquilo que é necessário pra você viver. Sobrou ou não sobrou dinheiro? Se sobrou dinheiro, o custo de vida é considerado baixo. Se não sobrou dinheiro, o custo de vida é considerado alto. Um dos problemas nisso é que o pessoal fica fazendo conversão de real pra dólar. Vamos dar o exemplo desse quarto aqui. A gente paga $1.000 pelo aluguel desse quarto onde a gente está gravando esse vídeo para vocês. Ah, mas o dólar tá 5,70. Então vocês pagam R$5.700 pelo aluguel de um quarto. Daí é muito caro. Gente, não interessa a conversão. O que interessa, não me interessa se é R$10.000 esse quarto, se é R$20.000 nesse quarto. No final do mês, sobra ou não sobra dinheiro? Sobra dinheiro. Então o custo de vida é considerado baixo. É como no Brasil tu pagar um aluguel de R$400 numa casa, que pra mim é um valor baixo, mas tu ganhar R$1.000 por mês. Daí no final do mês tu comprou alguma coisa no mercado e não te sobrou dinheiro. Você pode dizer que o custo de vida é baixo, ou alguns casos que a gente sabe no Nordeste, que o pessoal vive com uma renda mínima. E daí tu vai ver assim, ó, a Thaís já conheceu o Nordeste, já foi pra lá, né? Onde tu compra uma blusinha dessa por R$3, tu compra um shortinho por 5 pila, uma meia por R$1. Sim. As coisas são baratas lá? São. E a gente pode dizer que o custo de vida lá é baixo? Não, porque o pessoal recebe uma miséria lá. O custo de vida é alto ou o custo de vida é baixo? Isso aí tem que ser proporcional com o salário da região, com quantas pessoas ganham na região. Isso é uma coisa muito comum de brasileiro, fazer esse terrorismo com os Estados Unidos que as coisas são caras. Não só os Estados Unidos, mas qualquer lugar que a moeda é mais valorizada em relação ao real. Tem uma amiga nossa que está na Flórida e ela chegou há pouco tempo aqui. E esses dias ela me chamou, perguntando como é que era a nossa vida aqui, e ela estava muito assustada. Porque ela chegou na Flórida e a primeira coisa que as pessoas falaram lá pra ela foi que ela não ia conseguir guardar dinheiro, que o custo de vida lá era caro, que tudo era difícil lá. E ela estava muito assustada, porque ela foi para os Estados Unidos com a esperança de melhorar de vida, de fazer um caixa, enfim, não sei os motivos certos dela, mas eu imaginei que ela tinha uma esperança em poder guardar um pouco de dinheiro, e ela ficou extremamente assustada com esse terrorismo que as pessoas fizeram. Então o custo de vida aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, que é onde a gente vive, é sim um custo de vida baixo, porque a gente consegue ter uma qualidade de vida muito boa, comprar tudo que a gente quer, tudo que é necessário, pagar todas as contas, e sobra ou não sobra dinheiro? Sempre sobra. Custo de vida é baixo e acabou. Vai tomar no cu. E não olha mais esse vídeo, Paulo. Deixa eu tirar minha vida. Para de me arremedar. E tu tá me indicando. Vamos então ao quarto motivo, que é poder de compra. Quer falar essa? Não, pode falar. Sou muito tímida. Gente, o poder de compra, ele tá muito ligado ao que a gente acabou de falar agora, que é a respeito de se o custo de vida é alto ou é baixo. Mas, basicamente, o poder de compra, o que que é? Essa câmera que eu tô falando com vocês agora é uma GoPro Hero 7, tá? E eu paguei nela $270. A porcentagem dessa câmera em relação à minha renda é muito baixa. Eu sei que uma câmera dessa no Brasil iria comprometer 30% da minha renda, mais ou menos isso. Mas aqui nos Estados Unidos, o valor de uma câmera dessa compromete muito pouco a renda, gente. A compra de um celular compromete muito pouco. A de um tênis, pra vocês terem ideia, é ridículo, dá pra comprar um tênis por semana. Ou mais.
E assim é para quase tudo, são poucas as coisas que a gente pode dizer que compromete de verdade a renda. E no Brasil a gente sabe que não é assim. A gente compromete a renda na compra de um tênis, a gente compromete a renda na compra de um boné, de um relógio. Coisa simples pro dia a dia, uma camiseta nova, uma blusinha nova que tem que comprar, a gente sabe que já é uma porcentagem significativa da renda. E aqui não é. Sendo assim, a gente tem um poder de compra muito grande aqui. Você não precisa comprar um tênis e esperar pagar o tênis para agora eu vou comprar a calça. Então você consegue adquirir muita coisa, comprar muita coisa num curto espaço de tempo, porque essas coisas não comprometem muito a renda da gente. É óbvio que tu sair que nem louco comprando tudo, em algum momento vai comprometer. No entanto, que aqui não é comum as lojas fazerem crediário, carnezinho, como no Brasil tem em todas as lojas que a gente costuma frequentar, né? Exatamente. Então no Brasil é muito comum, vai ter aquele preço lá na vitrine R$ 59 e você vai ver embaixo pequenininho lá tantas vezes de 59, né? Então aqui você sempre vai ver na plaquinha, na vitrine, seja lá onde for, o valor total do produto. Vamos então ao quinto e último motivo, que é experiência de vida. Gente, não tinha como não falar nisso aí. Eu sei que é meio clichê, a experiência de vida de ir pra tal lugar, a experiência que eu adquiri, mas é uma realidade, tá? Porque eu não conheço outros países, é o primeiro país que eu viajei. Ah, não, mentira, a gente viajou pro Uruguai. Mas o que eu quero dizer? Quem tá assistindo esse vídeo pode até me ajudar, porque eu posso estar falando besteira. Mas eu duvido que tenha no mundo um lugar com uma diversidade tão grande de pessoas, de países, de origem, de cultura, de religião. Aqui você tem contato diário com pessoas de todo e qualquer lugar do mundo. É incrível isso. Thaís, no Brasil, alguma vez tu já tinha conversado com um árabe? Não. E aqui? Sim. Alguém da Espanha? Sim. Itália? Sim. Dá mais algum exemplo aí que talvez eu não tô lembrando Japão. agora. Japão, já falou? Sim. Também? Sim. Vocês entendem? Qual a chance disso acontecer no Brasil e isso acontecer diariamente? E pra mim também, gente. É claro que como a gente não domina o inglês, a Thaís domina um pouquinho mais que eu, embora ainda seja pouco, mas a gente consegue ter uma comunicação, a gente consegue viver um pouquinho da cultura da pessoa. Nem que seja por gestos, meia dúzia de palavras, mas tu consegue. E pra gente é muito mais fácil, é claro, conviver com pessoas que falam espanhol. Eu muitas vezes tenho contato diário com colombianos, até porque do lado de casa também tem restaurante colombiano, né? Sim. Quanta coisa eu já conversei com colombianos aqui e fiquei sabendo da Colômbia, coisas que eu nunca iria saber se eu estivesse no Brasil. E assim foi com pessoas da Venezuela, pessoas do Equador, pessoas do México. México nem se fala, tem muito mexicano aqui. É uma troca de culturas. E é uma experiência incrível, né? É. A gente aprende tanto e começa a ter uma visão diferente de lugares, sabe? Lugares que eu achava que era ruim, eu comecei a ver que não era tão ruim assim, que tinham que se aproveitar nesses lugares. Um exemplo disso é a Venezuela. Já o México, que eu tinha ideia só de praias, de Cancún, como é que é aquela praia do Chaves também? Acapulco. Eu tinha ideia que era mil maravilhas e eu já conversei com uma pessoa que me disse toda a parte ruim do México e ela me falou detalhado como acontecem as coisas lá, que não é um país tão legal assim, da mesma forma que o Brasil é muito lindo, o México também é, mas o Brasil também não é tão legal assim. O México infelizmente vive uma realidade dessas. Então a gente começa a adquirir experiência de vida, sabe? Isso eu acho que é uma coisa que ninguém vai tirar de mim. Pro resto da minha vida eu vou levar esses momentos que eu conversei com pessoas, até com americanos que eu tenho vergonha um pouco de falar, mas quando eu tô junto só com um americano ou uma americana que eu consigo ter o diálogo purinho com a pessoa ali, eu vejo que eu desenrolo alguma coisa, né? Então é claro que em público a gente se trava um pouco, mas com a pessoa vai, né? E eu acho que o teu caso é o mesmo, né? E a gente consegue aprender coisas sobre a cultura das pessoas, isso é incrível. Então a experiência de vida é uma coisa fascinante. O dia que eu voltar pro Brasil eu quero poder contar cada detalhe, ou se eu ir pra onde eu for eu vou poder levar isso comigo e contar pras pessoas. Então, gente, esses 5 motivos que a gente falou aqui é baseado o que a gente achou pro nosso dia a dia. E não assim, ó, pra você que é casado e tem filho, daí você vai prezar o quê? Vai prezar de repente que aqui tem que ter uma boa educação. Pra nós não é prioridade. Então a gente focou só no que é prioridade pra nós. Cada um vai ter os seus motivos. Embora a gente estude aqui, a gente não citou isso da educação. A gente viu alguns vídeos onde o pessoal sempre cita nos motivos de vir para os Estados Unidos a educação pública. A educação pública é muito boa nos Estados Unidos, tal, seu filho vai poder ter a gente não tem filhos, entende? Então a gente espera que vocês tenham bom senso, você que está assistindo aí e tem filhos, é óbvio que para você a educação vai ser um dos principais motivos de você talvez vir para cá e poder matricular o seu filho numa escola. Mas pra gente não é, embora a gente estude, mas é escola particular, e a gente sabe que daí no Brasil, nesse caso, também existem escolas particulares maravilhosas, né?
Gente, vai ter um próximo vídeo falando dos 5 motivos que nós não gostamos de morar aqui nos Estados Unidos, na nossa opinião, de novo. E esse vídeo agora vai ficando por aqui. Obrigado por quem assistiu, quem ficou até aqui e aguentou. Não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, seguir nós no Instagram. Compartilha o vídeo, gente, é muito importante também. Também. Qual é o plano? Qual é o plano? Qual é o plano, cara?